O Bem no Almoço de hoje é mais do que especial, né? Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Bem TV, Canal 3, aqui em Tangará da Serra, o senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso. Senador, seja muito bem-vindo a Tangará da Serra, bem-vindo à Bem TV, casa que o senhor hoje se encontra presente. Olha, agradeço a oportunidade, Isaías, agradeço essa oportunidade, essa possibilidade de falar com as pessoas de Tangará, essa cidade, polo do estado de Mato Grosso, e nesse programa que é o programa que mais é assistido da região na hora do almoço. Senador, para iniciar nossa entrevista de hoje, uma pergunta que não quer calar, eu acho que nós vivemos um momento de crise no nosso país, e eu gostaria que o senhor fizesse uma atual avaliação do nosso governo, o governo da presidente Dilma Rousseff. Como que o senhor avalia o atual governo hoje? Infelizmente, o governo da presidente Dilma ele acabou antes de começar. Ele é um governo que perdeu o apoio popular, perdeu as ruas, perdeu a solidariedade no Congresso e perdeu o rumo da economia, perdeu o comando da economia e não mostra onde vai, e por isso essa situação caótica, onde nós temos agora, além de uma crise econômica, uma crise política sem precedentes. O senhor tem mais de 20 anos aí atuando, né? Atuou como policial rodoviário federal. E sobre a atual situação hoje da segurança no estado do Mato Grosso, como o senhor avalia de uma forma geral? O estado de Mato Grosso, assim como todo o Brasil, ele tem uma deficiência muito grande em termos de segurança pública, e nós temos um agravante. Nós somos um estado que temos quase 900 quilômetros de fronteira seca. Foram passadas muitas incumbências para o estado, para os municípios, e acaba não vindo dinheiro. O governo federal hoje não dá sua contrapartida em relação ao que deveria dar, ao montante que arrecada. Então, o estado ele tem sobre seus ombros educação, saúde, e aí a problemática da segurança que, com o efeito, principalmente pelo fato de sermos fronteira com países produtores de narcotráfico, isso acaba nos impactando, dando mais problema, porque antigamente o pequeno traficante, ou o grande mesmo, ele simplesmente fazia isso aqui como corredor. A mula, que é conhecida nesse meio, recebia a droga e levava para os grandes centros. Esses grandes centros lá tinham seus problemas, obviamente, mas tinha políticas públicas para enfrentar isso. Com o asfixiamento das finanças, do terrorismo, acabou impactando os narcotraficantes. E com isso, assim que a mula entra no estado, ela começa a desovar a parte que ela recebe como pagamento pelo transporte. E isso acaba afetando Tangará, Cáceres, todos os municípios próximos à fronteira, que aí tem que arcar com todo o custo. Isso é preocupante, porque afeta toda a estrutura do estado, afeta a família e traz grandes problemas. Recentemente agora o Ministério da Justiça garantiu um helicóptero na fronteira aqui do Mato Grosso para justamente combater essas situações, né? Como que foi feito, senador, toda essa questão para conseguir um helicóptero aqui para o Mato Grosso? Olha, como você disse, eu trabalhei 20 anos na Polícia Rodoviária Federal. Isso também serve como... diz que um homem, o resultado do trabalho do homem é ele sua história, é ele suas experiências. Eu já trabalhei aqui na fronteira em várias operações e a gente via a dificuldade que é combater o narcotráfico, combater os ilícitos aqui nessa região, porque antigamente era só aquele corredor ali próximo a Cáceres. Hoje em dia não, tem estradas vicinais em torno de todo esse corredor aí da fronteira, essa parte da fronteira, e aí eles fazem rota do narcotráfico. Tangará, Campos de Julho, Campo Novo do Parecis, enfim, para sair lá por cima, por Sinop. E para fazer frente a isso, seria necessário um apoio aéreo. Isso aí era pacífico no meio. E desde que eu entrei ali no Senado, que eu venho, mandei ofícios, conversei com a direção da Polícia Rodoviária Federal aqui em Cuiabá, e quero aqui parabenizar o superintendente Arthur Nogueira Preza, conversei com o Vasquez, que é o diretor operacional da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, e agora tivemos uma grata surpresa conversando com o ministro ontem, numa visita que o governador fez lá, justamente o governador Pedro Táxi, estava falando sobre a fronteira, pedindo apoio, que ele tem um plano muito interessante, que o ministro gostou, inclusive, mas o ministro deixou, inclusive, no ar a possibilidade de vir aqui fazer, em Mato Grosso, fazer a entrega dessa aeronave para que nós tenhamos assim, uma base de operações aéreas de apoio às equipes de terra para fazer esse combate. É um primeiro enfrentamento, a gente sabe que a solução da fronteira não está só na parte policial, só no repressivo, mas já é um começo.
Com certeza. Recentemente agora o senhor foi considerado está entre um dos 10 melhores senadores, né, aí no Congresso em Foco. Isso prova o trabalho que o senhor vem desenvolvendo em todo o país? Olha, eu sempre disse o seguinte, eu quando entrei ali me senti como Amarildo substituindo Pelé na Copa de 62. Porque o senador Pedro Taques, no Senado, talvez os mato-grossenses não tenham ideia do que significava ele no parlamento. Ele realmente era uma estrela de primeira grandeza, admirado por todos, fez um mandato relevante, se inserindo de forma com um protagonismo muito grande, tanto no debate do seu estado, como nos grandes temas. E fui ali com o desafio de substituir um senador dessa magnitude. Então, trabalhei ali com muito afinco nesses meses de início do mandato e, graças a Deus, tivemos a grata surpresa de agora, no resultado do Prêmio Congresso em Foco, que é um prêmio muito sério, que é feito pelo Grupo Folha, através do site UOL e do Congresso em Foco, que avalia o trabalho dos parlamentares, é feito com a participação de todos os jornalistas que fazem a cobertura política. E, de repente, quando no Congresso em Foco ali, a gente assistindo o prêmio, eu estava ali, fui convidado, obviamente fui, mas vi o senador Paulo Paim foi escolhido em 10º e, de repente, fui chamado como 9º senador e depois fui chamado em 4º lugar na categoria de Defesa e Cidadania, depois 7º na Defesa da Agropecuária, enfim, fiquei entre os 10 e eu considero assim, é um prêmio para Mato Grosso, porque entre os senadores melhores avaliados, lá tem um mato-grossense, eu falei, um pezinho. E aí dediquei isso a todos os mato-grossenses e também a bancada que tem se esforçado, toda a bancada que não tiveram o prêmio, mas que eu tenho visto o esforço de cada parlamentar, por exemplo, na luta pelo FEX, foram todos unânimes lutando por esse estado. Então fiquei muito contente, falei, é um prêmio para o Mato Grosso. Vamos tocar no assunto agora do FEX. Existe aí 400 milhões que estavam bloqueados, que não ia ser repassado aqui para o Mato Grosso. Como que conseguiu a liberação desse dinheiro, senador? Olha, eu agradeço pela pergunta. O Mato Grosso, como você sabe, ele é um estado exportador. E por força, existe uma lei chamada Lei Candir, que às vezes o nosso telespectador ouve falar sobre a Lei Candir e não sabe bem o que é. Lei Candir foi criada para incentivar as exportações. Então, se eu sou uma pessoa que produz um produto para exportação, não é cobrado de mim ICMS. Mas com isso o Estado não arrecada. Então, como nossa economia é toda lastreada na exportação, o Mato Grosso acaba que não pode arrecadar sobre sua economia, seu principal produto, que são as commodities, a exportação de grãos e carne e tudo mais. Bem, no início, quando foi criada essa lei, criaram então um fundo para compensar essas perdas. No início começaram pagando, tudo certinho, mas depois foi atrasando e em 2014 não houve pagamento e já a conversa lá pelos corredores é que, olha, não vai pagar porque não tem dinheiro. E aí nós começamos a nos reunir, a conversar com os parlamentares das bancadas que também, de estados que exportam, e começamos essa discussão. Aprovamos dentro da lei do orçamento para que fosse pago via orçamento, a presidente vetou, pedimos uma medida provisória, ela não fez e posteriormente ela mandou um projeto de lei para a Câmara. Mas por que mandou? Porque isso demora, ia passar por todas as comissões e tal. Fizemos um esforço conjunto, aí a bancada unida, ele acabou sendo aprovado em tempo recorde na Câmara e no Senado, quando chegou, nós já tínhamos conversado com o presidente Renan e olha, foi em 3 dias, foi um trabalho maravilhoso dos outros 2 senadores também, senador Hélio Fagundes e senador Blairo Maggi. Em 3 dias nós aprovamos o FEX no Senado e agora, semana passada, já foi paga a primeira parcela de quase 100 milhões para o estado de Mato Grosso, dando aí um refresco para os municípios, porque aí é um dinheiro que vai ser usado na infraestrutura, na saúde e o trabalho do parlamentar é isso aí. Recentemente agora o senhor cobrou a regulamentação do garimpo das Serras da Borda e também da Santa Bárbara. Hoje vemos aí uma situação que é de Pontes de Lacerda, né, que está corrida pelo ouro. Como é que o senhor vê essa situação de uma forma? Olha, a nossa preocupação com a situação que estava ali não é nem no sentido de se posicionar pela regulamentação ou não. Se for regulamentação, que seja, mas o que nós pedimos efetivamente ao governo federal é que não deixasse se transformar num grande problema para depois tentar resolver, porque aí impacta famílias, fica muito caro. Nós temos exemplos já no passado da Serra Pelada, o que aconteceu. Temos, fazendo analogia também, na questão da Marote Sé,
que era uma outra situação, não era garimpo, mas o governo deixou por anos aquelas pessoas, de repente foi lá fazer a desintrusão de quase 10 mil pessoas. Aí fica caro. Como estava começando, foi isso que eu fui na tribuna do Senado dizer, olha, por favor, se posicionem, se tiver que regulamentar, que seja regulamentação, se tiver que tirar, que tire, mas nós precisamos de uma solução, porque Mato Grosso já tem problema demais para termos mais esse. Uma situação interessante que é a situação das terras indígenas Marauati-Sede, lá na Suiamiçu, região norte Araguaia, não é isso? Correto. Foi ali realmente ao meu ponto de vista, o que o governo fez foi desumano. Ao ponto de vista do senhor, tirar mais de 3 mil famílias e colocar 800 índios dentro do distrito de Poço da Mata, Estrela do Araguaia, como é conhecido. Como que o senhor avalia isso? Eu avalio a falta de uma política séria com relação ao índio. O índio não tem culpa nenhuma dessa situação toda. Acontece que, com o passar do tempo, a FUNAI foi virando um fosso, um gueto de ideologias. E aí passou a também, nesse caso específico da Maratsé, por anos a gente sabia, todo mundo sabia, que tinha pessoas negociando terra, levando as pessoas para ali, vendendo um Eldorado, sobre aquela fazenda que já pertencia ao Agipe, que tinha a ver com o Vaticano, tinha ações ali, tinha até doado essa fazenda em determinado momento. Era uma coisa que o governo sabia, mas as famílias foram indo com o passar do tempo e foram se alocando ali. De repente o governo resolveu tirar essas pessoas. Gastaram mais tirando com os organismos de segurança, gastaram mais de 30 milhões, o que dava para comprar uma área e colocar aquelas famílias. Mas não, tiraram e jogaram na beira da pista. Com isso criou-se um conflito com os índios. E hoje o que a gente pensa, nós estamos defendendo lá no Congresso, acabamos de aprovar a PEC 71, que diz o seguinte: se o governo quer demarcar a terra indígena, bacana, a gente acha que é totalmente normal, ninguém é contra. Aliás, defendemos até mais que o índio possa ter sua política para que ele possa produzir na sua terra, ganhar seu dinheiro, até porque hoje é o que os índios querem. Eles querem políticas públicas, querem escola, querem educação para os seus filhos. Mas o que nós estamos defendendo ali é o seguinte: se o governo quer demarcar, que ele pague a terra. Porque tem pessoas, tem casos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que a pessoa está há 100 anos em cima da terra. Chega o governo, de repente sai um laudo lá de algum antropólogo e diz, aqui é terra indígena. O governo chega e tira a pessoa de cima. Então agora foi aprovada essa PEC e daqui para frente, toda demarcação de terra indígena, o proprietário só sairá da terra quando o governo pagar, e o pagamento tem que ser à vista. Pode até ser feito por título, se assim o produtor ou o proprietário da terra optar. Nós temos que fazer isso para pacificar o campo. Os nossos indígenas não têm culpa, os produtores também não, mas nós não podemos ficar nessa briga, nesse conflito eterno. Conflito esse que resultou no caso lá da Suiamiçu, que pegaram essas famílias e colocaram numa região do município de Alto Boa Vista, que o senhor deve estar ciente disso, né? O município de Alto Boa Vista. E, inclusive, as famílias relataram, na época eu estava em uma outra emissora lá, as famílias relataram que elas receberam do governo, na realidade, receberam uma terra onde não produzia nada, e receberam um kit lona do governo para poder viver dentro da terra. Construíram uma cidade e construíram uma favela. Agora, e o governo sendo o próprio responsável por aquela situação, porque se houvesse uma fiscalização, não tinham deixado nem essas famílias, já que era terra indígena, não tinham deixado nem ir para ali. Aí as pessoas começaram a produzir posto de gasolina, uma cidade, na verdade, com mais de 7 mil pessoas que moravam ali, e de repente... Então, um prejuízo para o país, isso aí acaba impactando esse tipo de coisa, esse tipo de incompetência que acaba impactando no rombo do Tesouro Nacional. Atuando hoje no Senado brasileiro, quais os projetos que o senhor tem desenvolvido que o senhor considera prioritários? Olha, nós temos feito alguns projetos pontuais em algumas áreas, tipo no desenvolvimento da cultura do algodão, por exemplo, que hoje nós temos uma certa insegurança jurídica, uma certa insegurança porque a PIS/COFINS, por exemplo, as cooperativas são isentas, o restante dos produtores não. Acontece que lá na frente eles vão vender o produto junto e aí dá desigualdade. Então, o que os produtores acabaram fazendo? Cada um montou uma cooperativa para si. Óbvio, aí alguns dizem, olha, é esperteza. Não, na verdade é mercado, eles estão querendo se adequar. E isso cria uma insegurança jurídica. Então, para isso, acabei apresentando um projeto de igualar, para que possam ficar em pé de igualdade, desonera a PIS e COFINS, até para incentivar a cadeia do algodão. Também fizemos alguns projetos, aí diz a respeito ao Código de Trânsito, porque a gente vê uma mortandade, todo ano nós temos, na verdade,
um genocídio no trânsito no país. Morre mais de 40 mil pessoas, só aqui nas nossas rodovias são 280 pessoas todo ano. Isso é uma boate kiss por ano aqui no Brasil. E nós entramos com um projeto porque a gente percebe, as estatísticas dizem que boa parte disso tem fundo o álcool no volante. Então agora nós apresentamos um projeto em que a pessoa, a partir da segunda vez que ele for pego dirigindo embriagado, ele perde o veículo. E se ele embriagado dirigindo, o acidente for com vítima, ele também perde o veículo. Então vamos ver se atacando o bolso as pessoas começam a se conscientizar de que o carro não é uma coisa para se operar quando se está embriagado. Esses são apenas alguns dos projetos. Temos outros que trata sobre, por exemplo, hoje nós temos uma situação no país em que algumas pessoas são flagradas pegando fortunas, bilhões até do país, e aí eles usam esse próprio dinheiro para pagar grandes escritórios de defesa pelo país e se safando eventualmente do crime com o dinheiro do próprio erário. Então nós colocamos um projeto para que essas pessoas, não dizendo que o advogado diga a origem do seu crime, mas antes mesmo dele contratar qualquer advogado, o projeto regulamenta que o juiz iria verificar se ele tem origem, se os recursos dele têm origem. Se não tiver, ele vai para a Defensoria Pública e aquele dinheiro é todo confiscado para eventual resguardo e compensação do erário público. É um projeto que deu polêmica, mas a gente tem que abrir esse debate porque a gente sente que a população já não aceita que essas pessoas possam usar os escritórios de advocacia para lavar o dinheiro roubado. Senador, agradeço a sua entrevista aqui nos estúdios da BEM TV. Seja bem-vindo a Tangará da Serra. Espero que o senhor volte mais vezes aqui para visitar a população de Tangará da Serra e também nós aqui da emissora. Finalizo com os seus agradecimentos. Olha, eu queria agradecer a BEM TV, agradecer a acolhida que tive aqui em Tangará, dos vereadores, do prefeito, de toda a comunidade, porque estou fazendo esse giro pelos municípios justamente para a gente ter um diagnóstico real, a foto do momento, para que possa fazer um mandato, colher subsídio para fazer um mandato focado nos municípios, porque é aqui que as coisas acontecem, é aqui onde as demandas se apresentam e não tem como fazer um mandato só lá em Brasília, em que pese eu exercer, mas eu preciso desse subsídio e estou andando todo o estado e estou encantado aqui em Tangará, com a receptividade que tive e quero dizer para todos daqui de Tangará, todos os moradores daqui de Tangará, vocês têm um senador lá em Brasília. Eu sou do município de Rondonópolis, evidentemente, mas sou senador de todo o estado de Mato Grosso e não poderei fazer um mandato à altura do estado de Mato Grosso se não representar e muito bem a cidade de Tangará, que é uma cidade polo, tem suas carências. Estamos já na luta para que a gente possa ter em breve uma vara federal aqui, que na saúde a gente possa ter um hospital regional. Enfim, estou numa luta para que o governo federal possa fixar as pessoas aqui, as pessoas da Receita Federal, da Polícia Federal, enfim, para que essa cidade tenha contrapartida à altura do polo que é. Muito obrigado, senador. Nós voltamos com você então, Marlene.